Meus caros amigos e amigas, uma vez me perguntaram qual é a pior perseguição que a igreja já sofreu, né? Eu sou professor de História da Igreja no Instituto Bento XVI, que é o Instituto de Teologia da Canção Nova e também da Diocese de Lorena. E a gente estudando a história da igreja, a gente vê que a igreja foi realmente perseguida nesses 2000 anos. A igreja nunca ficou sem perseguição. Eu até escrevi esse livro, História da Igreja, né? Especialmente esse primeiro volume, que é a História Antiga. Serão 3 volumes. Esse é o primeiro que está pronto, História da Igreja, né? A parte antiga vai até o ano 500, mais ou menos, com a queda do Império Romano do Ocidente. Depois, se Deus quiser, nós vamos escrever o segundo volume, que é sobre a Idade Média, dos anos 500 até o ano 1500, mais ou menos. E depois a Idade Moderna e Contemporânea, do ano 1500 até o ano 2000. Mas nesse primeiro volume, que é a História Antiga da Igreja, a Idade Antiga, a gente vê como a Igreja sofreu a perseguição dos romanos. Foram 250 anos, começando no ano 64 com o imperador Nero, porque Nero tinha mandado colocar fogo num bairro de Roma que ele queria restaurar, mas o incêndio se descontrolou e acabou queimando quase que 2/3 da cidade de Roma. E o povo ficou furioso e quis acertar as contas com Nero. Então Nero colocou a culpa nos cristãos. A culpa é dos cristãos, porque eles não prestam culto aos deuses, né? Porque eles são pagãos, então os deuses estão bravos, e os deuses incendiaram Roma, a culpa é dos cristãos, e começou então a matar os cristãos, jogar os cristãos às feras, incendiar os cristãos, passava piche e colocava fogo para incendiar ali, né, as noites daquelas, né, orgias lá do circo de Nero, e jogava os cristãos para os leões no Coliseu. Meus irmãos, foram 250 anos de perseguição. Imperador Nero, depois Trajano, Diocleciano, Domiciano, Vespasiano, Aureliano, meu Deus, aqueles Césares todos que massacraram os cristãos. Mas a igreja venceu. Né? Venceu porque no ano 313 o imperador se converteu, Constantino, proibiu a perseguição aos cristãos. Depois teve um outro imperador, Teodósio o Grande, que no ano 381 oficializou pelo Edito de Tessalônica o cristianismo como a religião do Império Romano. Que coisa, aquele maior império que o mundo conheceu, que quis destruir o cristianismo, se tornou cristão, pelo sangue dos mártires, né? Pelos ensinos dos grandes filósofos cristãos, pelos testemunhos dos cristãos nos palácios, nos quartéis, etc. Então, foi uma perseguição terrível dos cristãos de Roma. Mas a igreja teve muitas outras perseguições. O nazismo foi terrível. O nazismo matou mais de 2.000 sacerdotes. O comunismo foi terrível. Fechou todas as igrejas de Cuba, de Rússia, da China, do Laos, Camboja, Vietnã, encarcerou padres e bispos aos milhares. Mas a igreja continua aí, mais forte do que nunca. Porque Jesus prometeu, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E hoje nós temos a perseguição de um laicismo anticatólico que odeia a doutrina da igreja, odeia que a igreja fale de, né, ser contra o aborto, ser contra a prática homossexual, ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. A gente continua perseguida e vai ser perseguida até Jesus voltar, porque ele disse. Mas a igreja continua firme, né? Então, a firmeza da igreja, a esperança da igreja está na palavra de Jesus. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Essa é a nossa alegria. Jesus não prometeu que a igreja não seria perseguida. Não prometeu isso, mas ele prometeu que ela nunca seria vencida. Então a gente sabe que a gente pode sofrer testemunhando a verdade de Deus, porque é a verdade que salva. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, diz: o que salva é a verdade. O mundo quer viver a mentira que vem do demônio. Jesus disse que a verdade vem do Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. A mentira vem do demônio, ele é o pai da mentira. O mundo está dividido em 2 partes. É preciso que a gente escolha. Ou seguir a verdade de Deus que salva, mas que muitas vezes gera perseguição, ou viver a mentira do demônio que leva a gente para o mal.